Quantos creem que este é um tempo de milagres? Este é um tempo de milagres. E um milagre acontece quando Deus interfere no curso da natureza. É o que temos aprendido. Um milagre acontece quando Deus interfere no curso da natureza. Aleluia! No Evangelho de João, nós temos a descrição de 7 milagres extraordinários que foram realizados por Jesus, que provam que Ele é Deus e Ele tudo pode fazer. Eu quero que você saiba, querido, nessa manhã, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Aleluia! Você acredita em milagres? Você acredita que a divisão pode multiplicar? Como isso é possível? Você acredita que a subtração pode aumentar? Nós veremos hoje mais uma prova de que não há nada impossível para o nosso Deus. Frequentemente, nós nos deparamos no decorrer da nossa vida com situações, desafios, em que aparentemente nós não enxergamos os recursos, não temos os recursos suficientes para poder avançar. Em situações talvez do seu dia a dia, você olha para os desafios que tem pela frente, daí você olha para o seu salário, ou olha para os recursos disponíveis, você vê as necessidades ao seu redor e pensa, eu não vou conseguir, eu não vou ter o suficiente. E muitas vezes quando Deus põe um sonho no teu coração, Deus põe sonhos, Deus fala conosco através de sonhos, de visões, e quando Deus põe um sonho no teu coração, pode ser um sonho ministerial, de crescer espiritualmente, de investir no teu ministério, ou da sua vida profissional, para estudar, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, ou empreender um negócio, talvez na sua própria vida pessoal, para poder viajar, conquistar algo importante, mas daí você calcula o preço, olha para as circunstâncias e parece não ter o suficiente, e por essa maneira de ver as coisas, muitos acabam desanimando, voltando atrás, abrindo mão dos sonhos que um dia Deus colocou no seu coração. O homem tem a tendência sempre de olhar apenas para o que é natural, de olhar para as circunstâncias, de fazer as contas, de olhar para o dia de hoje, mas com essa maneira de pensar, você pode acabar se limitando, e pode permanecer estagnado, impedido de avançar, de realizar grandes coisas, não de acordo aos teus recursos, mas de acordo ao poder do Deus que você serve. Hoje nós veremos o 4º milagre realizado por Jesus, descrito no Evangelho de João. Esse é um milagre muito poderoso, é o milagre mais bem documentado e o mais público de todos os milagres de Jesus. É o único milagre que aparece nos 4 evangelhos, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E nesse milagre, Jesus demonstra que tem poder sobre a quantidade. Ele tem poder para multiplicar os recursos, Ele tem poder para trazer provisão sobrenatural. Aleluia, você crê? De uma aparente escassez, a necessidade de todos é suprida. Através de 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, comem até ficarem satisfeitos. E ainda sobram 12 cestos cheios. Ao olhar para este milagre nessa manhã, nós vamos observar 4 lições importantes, para que possamos crescer em fé e vencer o problema da escassez e da falta de recursos. Como no 3º milagre tomamos 3 pontos, hoje no 4º milagre, para ajudar você a memorizar, vamos tomar 4 pontos, 4 ensinos importantes que te levarão a vencer o problema da escassez e da falta de recursos. Leia comigo João capítulo 6.
Leia com atenção a palavra do Senhor para o teu coração nessa manhã. O verso 1 diz assim: algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Amém. Até aí somente. Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? Olhando um pouquinho para esse contexto, no capítulo 5, no capítulo anterior, nós vimos que Jesus curou um paralítico no sábado, e isso trouxe revolta para os judeus, que começaram a persegui-lo. Por Jesus quebrar a sua tradição, os judeus passaram a odiá-lo, a persegui-lo, a buscar até mesmo a sua morte. Na sequência do capítulo 5, Jesus se apresenta então como Filho de Deus. Jesus se faz igual a Deus, o que deixa os judeus ainda mais furiosos. Ele mostra que tem plena unidade com o Pai, e Ele está nesse mundo para fazer a vontade do Pai. Ele tem poder para dar a vida eterna, Ele tem poder para julgar os vivos e mortos. E Ele termina o capítulo 5 dando um testemunho a seu respeito. O testemunho a respeito de Cristo vem através do próprio Pai em voz audível no seu batismo. Jesus também teve o testemunho de João Batista, a evidência dos seus próprios milagres que foram realizados. Jesus mostra para os religiosos que as escrituras do Antigo Testamento falavam a seu respeito e que Moisés escreveu ao seu respeito. Na verdade, queridos, quando nós olhamos para o Evangelho de João, o capítulo 1, ele traz o prólogo, a introdução ao livro, e mostra Jesus como Deus e perfeitamente homem. Mostra atributos divinos de Jesus. E no decorrer do livro nós vemos os exemplos, esses atributos sendo exemplificados e ampliados no decorrer de todo o Evangelho. Agora no capítulo 6, Jesus volta para Galileia. E ele toma um barco e vai até a outra margem do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades. São 2 nomes para o mesmo lugar. Esse milagre aparece nos 4 evangelhos, e quando você olha para o evangelho de Marcos, ele põe ainda nesse contexto da multiplicação. Os discípulos, os 12, tinham ido numa viagem missionária por todos os lugares, pregando o evangelho, realizando a obra de Cristo.
Depois disso vem a morte de João Batista e tantos acontecimentos importantes, que Marcos diz que Jesus e os seus discípulos não tinham nem tempo para comer. Então Jesus atravessa a margem e vai para um lugar deserto, aparentemente para estar com seus discípulos, compartilhar e descansar. Mas quando eles chegam nesse lugar deserto, Jesus olha e vê uma multidão que está chegando, uma multidão que o seguia, não porque queria recebê-lo como Senhor, mas por causa dos milagres que viram, por causa da cura dos doentes. Jesus, ao ver aquela grande multidão, mesmo sabendo da intenção do coração deles, Jesus tem compaixão da multidão, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Mais uma vez Jesus será movido pela compaixão. Jesus se compadece das suas necessidades, Ele conhece os teus problemas, Ele sabe do que você precisa, antes mesmo de você saber. E Jesus se importa com você. Jesus olha para a multidão e tem compaixão da multidão, que não tinha líder, que não tinha pastor. E então Jesus passa o dia ensinando, pregando a palavra para aquela multidão. E no determinado momento, quando está ficando tarde, Jesus vê que eles não tinham o que comer. Alguns dos seus discípulos sugerem: olha, mandem a multidão ir embora, para eles irem para alguma cidade comprar o que comer. Mas Jesus diz: não, vocês devem dar-lhes de comer. Estava se aproximando a festa da Páscoa. Essa é a segunda Páscoa que é mencionada no Evangelho. Na primeira Páscoa, se você lembrar de algumas pregações atrás, Jesus purificou o templo. Jesus apontou para si mesmo como verdadeiro templo, que seria destruído e levantado outra vez. Agora, na segunda Páscoa, Jesus vai partir o pão para alimentar uma multidão, e então vai dizer que a sua carne é o verdadeiro pão que deve ser partido para dar a vida eterna. Na terceira Páscoa, na Páscoa seguinte, é a Páscoa onde Jesus morreria e ressuscitaria. Preste atenção, Jesus está dando sinais do que faria. Na primeira Páscoa, na segunda Páscoa, até que a próxima Páscoa, a terceira Páscoa de Jesus, o seu ministério durou mais ou menos 3 anos e meio. Ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia para trazer a redenção e a salvação. Jesus é apresentado no Evangelho de João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Jesus pergunta a Filipe: onde nós compraremos pão para essa multidão comer? Filipe era de Betsaida, ele morava perto. Provavelmente ele conhecia bem o lugar. E então Filipe se levanta e mostra a alguém de um raciocínio rápido, uma inteligência, alguém pragmático. E Filipe, ao olhar para aquela pergunta de Jesus, ele diz: olha, Jesus, primeiro que não tem onde comprar pão aqui. E ele faz um cálculo de cabeça ali impressionante. Nem 200 denários, um denário era um salário de um dia de um trabalhador. Nem o salário de 200 dias de um trabalhador seria o suficiente para dar um pedaço de pão para cada pessoa que está aqui. Veja só o raciocínio de Filipe. Não sei se você conhece alguém assim, que faz cálculos com facilidade. Diante de uma circunstância complexa, ele consegue facilmente. Filipe talvez fosse um bom contador, um engenheiro. Ele consegue rapidinho fazer os cálculos do que era necessário para fazer. Mas não era isso que Jesus estava esperando ouvir da boca de Filipe. Como diz o texto, Jesus estava pondo Filipe à prova. Jesus já sabia o que ia fazer, e ele estava provando o coração do seu discípulo para ver se ele tinha fé. Filipe, será que você está entendendo a pregação de Jesus? Será que você já entendeu quem ele é? Uma boa resposta que Jesus talvez estivesse esperando de Filipe seria: Senhor, aqui é deserto, não tem nada para ninguém comer, mas o Senhor é Deus e pode fazer qualquer coisa. Assim como no passado
através de Moisés, Deus fez cair pão do céu para alimentar o povo no deserto. O Senhor é Deus e pode fazer cair pão do céu para alimentar esse povo. Mas Felipe não foi capaz de ver isso. Tudo que ele pôde ver foi o natural, os recursos, o dinheiro, aquilo que ele tinha nas mãos, usar o seu raciocínio humano. Querido, o primeiro ponto que essa palavra traz ao teu coração nessa manhã é esse: cuidado com a prova. Diga para quem está ao seu lado: cuidado com a prova. Jesus estava provando Felipe, estava testando, para ver se ele estava entendendo a mensagem, se ele já era um homem de fé. E Felipe foi reprovado na prova. Cuidado com a prova. Você já fez a prova na escola? É claro que sim, não é? Aí eu já vi uns jovens aqui na frente fazendo assim. Ninguém gosta de prova, não é verdade? Ninguém gosta de ser testado, de ser exposto. E quando a prova é surpresa? Vocês já fizeram prova surpresa? O professor chega de manhã e fala: hoje é prova surpresa. Vamos ver o conhecimento de vocês. A prova surpresa, pior ainda. Uau, mas eu não estudei, eu não me preparei, e agora? Agora eu quero que você ouça o seguinte: a prova de Deus sempre é surpresa. Você nunca será avisado e nunca saberá quando está sendo testado. Uau! Há momentos de decisões que vão determinar o teu futuro. Nós somos fruto das nossas escolhas. O nosso futuro é determinado pelas nossas escolhas. Há muitos exemplos nas Escrituras que Deus prova alguém para ver aquilo que está no seu coração. No Antigo Testamento, o povo foi provado no deserto para ver se eles estavam aptos para entrar na terra, e eles duvidaram, reclamaram, murmuraram, por isso permaneceram e morreram no deserto, foram reprovados na prova. Na última semana vimos como Jesus provou o coração do oficial. Antes de curar o seu filho, o oficial foi aprovado e demonstrou fé em Jesus. O exemplo no Antigo Testamento mais conhecido e importante é o de Abraão. Abraão esperou pela promessa 25 anos. E então, quando seu filho Isaque nasceu, um dia Deus disse: Abraão, vem e dá o seu filho em sacrifício para mim no Monte Moriá. Está lá em Gênesis 22. Deus prova a Abraão pedindo em sacrifício o seu filho. Uau! Porque Deus faria isso? Deus estava provando Abraão, e Abraão se levanta em fé, toma o seu filho sem questionar a Deus, sem reclamar. Abraão se levanta em fé e vai. Querido, por causa da obediência de Abraão, Deus então, quando Abraão monta o altar, coloca ali o seu filho que já era jovem, amarrado nas mãos e pés, não sei se algum de nós teria coragem de fazer isso, toma o cutelo como se já tivesse feito. Deus diz: para, Abraão, você não precisa dar o seu filho, porque você me obedeceu. E aí Deus renova a aliança. Tudo que eu prometi para você, eu farei e ainda mais. Eu abençoarei a tua descendência para sempre. Você possuirá toda a terra que você pode ver. A sua descendência será numerosa e se espalhará. Você será pai de muitas nações, porque você me obedeceu. Naquele momento é como se Deus dissesse: Abraão, não precisa dar o teu filho, porque eu vou dar o meu. Abraão não sabia que estava sendo testado, mas Abraão creu e obedeceu no Senhor, por isso foi aprovado. Porque isso é muito tremendo. Porque houve um homem, Abraão, que não negou o seu filho para Deus. Deus não negaria o seu filho para salvar a humanidade. Porque um homem pôde dar tudo para Deus. Deus não negaria o seu filho para salvar os homens. Se Abraão tivesse dito: não, Senhor, eu esperei muito tempo, 25 anos para o meu filho nascer, agora eu vou ter que dá-lo para o Senhor, que sacrificá-lo. Não.
Deus teria talvez que ter escolhido outra pessoa. Deus teria que levantar outro. Mas porque Abraão creu, ele foi aprovado por Deus, e a aliança que Deus tinha com Abraão e a sua descendência foi ratificada. Querido, você não é obrigado a seguir o plano de Deus. Você pode escolher o seu próprio caminho, não tenha dúvida. Você será posto à prova muitas vezes, e ouça bem, dependendo da tua resposta no teste, será o tamanho daquilo que Deus vai confiar a você. E como é surpresa, fique atento, vigie, faça o que é certo, tema ao Senhor, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, não se deixe enganar pelas circunstâncias, por aquilo que você vê, para que você não seja reprovado. Há um Deus que te vê no secreto, há um Deus que te vê quando ninguém mais vê, os olhos de Deus estão postos em você. Então viva de maneira digna, viva de maneira que glorifique o nome do Senhor. Você pode ser provado através de uma enfermidade. Eu não sei se você já passou por isso. Talvez você tenha que enfrentar uma enfermidade, algo que não tenha saída ao olhar dos homens. E Deus pode usar uma circunstância adversa para ver onde está a tua fé, ou se você é capaz de glorificar a Deus e dar graças, mesmo no dia mau, mesmo quando as coisas dão errado. Você pode ser provado através de um desemprego, de uma crise financeira, para ver como você reage diante das situações difíceis. Se você é capaz de ser fiel a Deus, mesmo quando as circunstâncias dizem não, se você é capaz de colocar Deus em primeiro lugar, você pode ser provado pela perseguição, por causa do Evangelho, na sua casa, na sua família. Você pode ser provado no trabalho. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que foram provadas no trabalho? Olha, vai, faça isso, haja desonestamente, você vai ser promovido. Se você não fizer isso, você vai ser mandado embora. Você pode ser colocado em situações de teste, diante desse mundo, para ver onde está o teu coração, quais são as suas prioridades. E dependendo da tua resposta diante do teste, estará em jogo o propósito de Deus para a tua vida, o que Deus tem planejado para você. Deus pode te pedir, querido, algo em obediência, pregar para alguém. Você está caminhando e o Espírito Santo fala no teu coração: olha aquele cara lá do teu lado do ônibus, ou o motorista do Uber, fala de mim para ele. O Espírito Santo pode te pedir algo simples, e aí você vai escolher obedecer ou se calar, ou deixar de ouvir a Deus. E assim você está determinando quem você vai ser para Deus, o quanto Deus vai poder te usar, e qual o teu futuro em Deus. Você compreende a palavra nessa manhã? Deus pode te pedir uma oferta de vida, uma oferta alçada, uma oferta especial. Vocês sabem que Deus me ensinou a ofertar há muitos anos. Eu não sabia ofertar. Eu aprendi com os meus pais, que se converteram, romperam com tantos enganos, a dizimar. E desde o meu primeiro salário, quando eu era adolescente, o meu primeiro emprego, eu já dei o meu dízimo e continuo dando até o dia de hoje. Nunca eu tive um salário meu na minha vida, desde o meu primeiro, quando eu fui estagiário, que eu deixei de dar o meu dízimo. Mas eu não sabia ofertar. Eu ofertava do que me sobrava. Eu abria a carteira, a época que a gente andava com o dinheiro, tomava uma nota que não ia me fazer falta e ofertava. Essa era a minha oferta. Mas Deus foi me ensinando, e muitas vezes Ele me pediu ofertas especiais. E Deus foi provando o meu coração e me ensinando. Ou o Espírito Santo falando ao meu coração. Uma primeira oferta que eu dei, eu era recém-casado, já contei para vocês. Deus foi me ensinando didaticamente. Ó, Fábio, vou te ensinar a crescer em fé. Mas eu tive que ouvir o Espírito Santo e obedecer. Você compreende a palavra? Eu era recém-casado e eu tinha separado o dinheiro da compra do mês. E Deus falou: olha, Fábio, eu quero que você oferte o dinheiro da compra do mês para mim. Uau!
missionários estavam sem ter provisão para comprar o alimento daquele mês. E eu estava com o dinheiro da minha compra do mês no bolso. E Deus disse: olha, Fábio, dê o dinheiro para os missionários terem a provisão para o alimento. E eu ofertei a despesa minha do mês. E aquele mês eu fui sustentado Senhor, mas como que eu vou comprar? O que eu vou comer, eu e a minha esposa? Nós fomos sustentados sobrenaturalmente por Deus. E assim Deus foi me levando a aprender a ofertar. Teve um dia que eu ofertei o valor de uma camisa. Teve outro dia que eu ofertei coisas que o Espírito Santo punha no meu coração. E quando eu fui ver, Deus foi me ensinando a colocar Ele em primeiro lugar e a amá-lo mais do que todas as coisas. E eu fui desde o pequeno até o grande, até o dia que Deus me pediu para ofertar o meu primeiro carro zero para a compra dos aparelhos de som que tem aqui na igreja. E aquele dia eu pude dispor o meu coração para Deus com alegria. Deus foi me levando do pequeno ao grande, me ensinando, e eu fui aprendendo a crescer em fé e a dar a Deus conforme o Espírito Santo punha em meu coração. Eu não te convido a imitar a minha oferta. Eu sei que para cada um Deus vai pedir algo diferente. E eu sei também que quem Deus vai mais usar precisa aprender a dar mais. Deus foi me ensinando, estou contando aqui o testemunho do Fábio, pelo que Deus tem para fazer na minha vida, pelo chamado que eu tenho. Eu não poderia ter o coração apegado a nada, nenhum bem. Por isso Deus foi me pedindo para ofertar tudo aquilo que eu considerava importante. E é uma história longa, mas da mesma forma Deus vai pedir para você, vai falar com você, você pode estar sendo provado naquele dia. Provérbios 17:3 diz: o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Assim como o crisol purifica a prata, o fogo purifica o ouro, o Senhor prova o coração. Nós somos provados porque o Senhor quer nos purificar, quer gerar valor em nós. O Senhor quer fazer de você como o ouro precioso, usado para a glória do seu nome nessa terra. Aleluia! Você crê? Aplaude o Senhor de coração. Tiago 1,12 ainda diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que te amam, aos que o amam. Querido, você está sendo provado, está passando por situações adversas. Não fique triste, alegre-se, ouça a Deus, seja fiel a Deus em todo o tempo. Ele não te prova para que você seja reprovado, Ele te prova para que você seja aprovado e receba dele a recompensa. Filipe só pôde ter a visão natural, não pôde ver o espiritual, e ele disse: não tem lugar, não temos dinheiro suficiente. André, outro discípulo, vai e encontra um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. E ele mesmo diz: mas o que é isso para tanta gente? Era o lanche de uma pessoa. Como isso ia alimentar uma multidão? Eles não puderam crer, nem entender o que Jesus queria fazer. Ouça a palavra do Senhor nessa manhã. O Senhor te chama a ser um homem de fé. O Senhor te chama a ser uma mulher de fé, a crer no poder de Deus, a olhar acima das circunstâncias. Aleluia! Aquele jovem trouxe então 5 pãezinhos de cevada. Está aqui um detalhe: a cevada era a comida dos pobres. Só os pobres, ou então eles davam a cevada para os animais comerem. Era para quem não tinha dinheiro de comer, para comprar trigo. E tudo que o jovem tinha era 5 pãezinhos dos pobres, 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Na língua original dá a entender que eram como aqueles peixes pequenos, salgados. Ou seja, o menino mal tinha para ele mesmo, mas então ele toma uma decisão importante. Ele resolve dar o que tem nas mãos de Jesus. E esse é o segundo ponto dessa manhã: entregue o que você tem nas mãos de Jesus.
Diga isso para quem está ao seu lado, para você me ajudar aí a pregar. Entregue o que você tem nas mãos de Jesus. Aleluia. Você não sabe por onde começar? Aí está um bom começo para você. Esse é o início do milagre. O menino deu uma oferta importante, uma oferta que moveu um milagre, uma oferta que ficou registrada na história. Um menino pobre. Já se passaram 2000 anos e nós estamos aqui falando sobre a sua oferta. O menino não fez o que talvez a maioria faria. Talvez se fosse hoje, muitos de nós iríamos pensar assim: eu vou fazer o meu lanchinho primeiro, o que sobrar, dá aí para os esfomeados repartir. Eles não trouxeram lanche, eu trouxe. Jesus, seguinte, 2 pãezinhos e um peixe, eu como, o resto que sobrar, pode repartir aí para o pessoal. Não foi assim que ele pensou. O menino em fé entregou o seu melhor, entregou tudo o que tinha, toda a sua provisão nas mãos de Jesus. Ele o fez em fé, ele deu uma oferta de fé, uma oferta que fez a diferença. Ele deu tudo o que tinha e ele confiou a sua vida, a sua provisão nas mãos de Jesus. Mais de 20.000 pessoas comeram, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Entre 20 e 30 mil pessoas comeram até ficarem satisfeitas. Só que entre esses 20.000 estava também o menino. Preste atenção, ele deu tudo o que tinha, mas ele também comeu até se satisfazer. Ele deu tudo o que tinha, mas o menino também recebeu mais do que deu, e ainda ele teve a oportunidade de fazer parte de algo extraordinário feito pelas mãos de Jesus. Que você entenda essa verdade espiritual nessa manhã. É isso que acontece quando você dá, é isso que acontece quando você serve, é isso que acontece quando você dá o que tem nas mãos de Jesus. Você recebe mais do que deu e ainda tem o privilégio de poder participar da obra de Deus, de poder ser um canal para fazer coisas extraordinárias para Deus nessa terra. Aleluia! Pare de olhar para as circunstâncias, o Senhor te diz nessa manhã. Pare de olhar para o natural, para a força do teu próprio braço, para a força do braço do homem, para aquilo que foi no passado. Pare de olhar para aquilo que você não tem. O Senhor te diz: e põe os teus olhos em Jesus, na sua palavra, na sua promessa, naquilo que Ele já te deu, no sonho que Ele colocou dentro do teu coração. Comece onde você está, coloque nas mãos dEle aquilo que você tem, e você verá a multiplicação, você verá a provisão sobrenatural, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Há um segredo espiritual que a igreja precisa aprender, que é aprender a dar, aprender a generosidade. Queridos, os discípulos queriam mandar o povo embora para comer em casa, mas Jesus disse: não, vocês devem alimentá-los. Jesus estava ensinando aos seus discípulos, e está nos ensinando nessa manhã, a cuidar da necessidade dos outros, a olhar para a necessidade das pessoas, a apacentar o povo de Deus, a ter compaixão, a repartir o que você tem com aquele que não tem nada. Jesus disse: não, eles não vão embora, vocês têm que dar de comer a eles. O propósito de Deus para a sua vida, ouça, querido, a palavra de Deus nessa manhã, é que você vá além de você mesmo. Deus quer te usar como um instrumento para abençoar outras pessoas. Mas, sabe o que é, Senhor? Mas eu não sei falar, mas eu não sei fazer, mas eu tenho tão pouco, mas eu não tenho, eu só tenho 5 pãezinhos, são de cevada ainda, eu só tenho 2 peixes pequenininhos. O Senhor diz para você: chega de desculpas. Você acha que o que você tem é pouco? Pode parecer pouco para você, mas é muito para quem não tem nada. Pregue o evangelho para aqueles que estão ao teu redor. Dê o que você tem.
O que você tem aprendido, ensina a alguém. Reparte os recursos que você tem com outras pessoas que não têm nada. Você sabe, querido, que o discipulado implica receber e dar, receber e dar, receber e dar. É assim que alguém é discipulado. Você precisa aprender o segredo do dar, do ser generoso, do não reter nada daquilo que Deus tem te dado. A oferta do menino realmente é impactante. Ele deu tudo o que tinha, e tudo o que ele tinha foi o suficiente para que o milagre acontecesse. O Senhor te diz nessa manhã: aprenda a dar generosamente, aprenda a dar em fé, sem fazer tantas contas. Ouça o Espírito, pergunte ao Senhor o que Ele quer de você nessa manhã. E quando o Espírito te disser algo, te pedir algo, simplesmente vá e obedeça. Quando o Senhor te pedir algo, querido, o melhor que você pode fazer é ouvir a sua voz e obedecer. Ainda que seja muito, ainda que seja tudo, Deus quer fazer de você um agente de milagres nessa terra. E esse é o milagre da generosidade. A generosidade traz multiplicação. Você dá e Deus te dá mais. Você dá e ainda assim não tem falta. O menino pegou tudo que ele tinha e deu nas mãos de Jesus, mas ele comeu até ficar satisfeito e o milagre aconteceu. Você consegue compreender a palavra do Senhor nessa manhã? Isso inclui a tua oferta, os teus bens, sim, mas não é só disso que nós estamos falando, é a tua vida. Isso passa pelos teus bens, mas pelos teus talentos, pelo teu tempo, pela tua vida, por tudo. Jesus disse: quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você não é um discípulo de Cristo. Você não é um cristão de verdade se você não aprender a dar, se você não aprender a importância da generosidade. Muitos esbarram já no primeiro passo, que é o dízimo. Ai, Senhor, mas eu vou ter que dar 10% daquilo que eu tenho. E na verdade, é muito interessante que o dízimo, ele é um sinal da verdadeira conversão. Você vê pessoas que, assim que elas se convertem de verdade, têm uma experiência com Deus, veem Deus como o seu Senhor, o seu provedor, eles, sem ouvir a palavra, sem ninguém ficar convencendo, eles dizem: eu quero dar o dízimo. E é verdade também que muitos, quando estão para desviar-se, a primeira coisa que eles fazem é parar de dar o dízimo. Nós somos mordomos. Esse é o segredo espiritual do dar. Você precisa compreender que nós cuidamos daquilo que não é nosso. Tudo provém de Deus, tudo vem de Deus e é confiado a nós. E o dízimo, na verdade, ele é só o começo. Já é pedra de tropeço para muitos, mas ele é só o primeiro passo. Não pensa que você está fazendo muito porque dá o dízimo. Ele é o símbolo de uma aliança firmada com Deus. Mas na verdade Deus quer 100% daquilo que você tem. Uau, pastor, mas eu tenho que dar o dízimo? Não, você não tem que dar o dízimo, não. O dízimo é muito pouco. Se você é um cristão de verdade, Ele quer tudo, 100% daquilo que você tem, toda a tua vida. Você dá o seu dízimo, mas o 90% que ficou na tua mão também pertence a Deus. Quantos podem compreender essa verdade? Então eu vou falar: Senhor, com esse 90% que eu tenho que fazer, eu não vou desperdiçar, eu não vou gastar naquilo que não é nada, eu vou glorificar a Deus com 100% dos meus recursos, com 100% da minha vida. E olha, não é sobre dinheiro que nós estamos falando, o dinheiro é só um símbolo, porque Jesus falou: onde tiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Para firmar uma aliança com Cristo, querido, você tem que ser capaz de entregar a sua vida, o seu tempo, os seus talentos, tudo aquilo que você tem. Na continuação do capítulo, Jesus vai falar: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E muitos vão ficar escandalizados. Querido,
Ser um cristão, eu vou falar mais uma vez, não é algo que você coloca ali na pesquisa do IBGE. Não é algo que você faz uma vez por semana. Não é um lugar como um clube que você vai aos domingos. É uma disposição de seguir a Cristo. É uma disposição de ser um verdadeiro discípulo, de receber para dar. Aleluia. Jesus ensinou esse segredo espiritual e ele disse: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Você pode me ajudar? Diga para quem está ao seu lado: mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Na oferta, você dá e Deus te dá de volta multiplicado. Na igreja, quando eu uso os meus talentos, por exemplo, eu estou aqui pregando para vocês. Eu devo pregar em 50 minutos mais ou menos. Para 50 minutos de pregação, requer pelo menos 20 horas de estudo durante a semana. Para que 1 hora de pregação seja escrita, requer 20 horas de estudo. Então eu estou pregando para vocês. Eu sei que muitos vão receber, vão guardar uma semente que prosperará essa semana, mas o mais abençoado de todos foi eu mesmo. Porque para eu expor essa mensagem, primeiro eu tive que estudar 20 horas sobre ela. Depois eu tive que aplicar na minha própria vida, porque eu não vou falar para alguém daquilo que eu mesmo não vivi primeiro. Então o maior abençoado por essa mensagem de todos que estão aqui fui eu mesmo. Assim o líder ou pastor que tem uma igreja na sua casa, ele abre a sua casa, ele recebe os outros, ele prega para os outros, ele ora pelos outros, mas na verdade o maior abençoado é ele mesmo, porque ele santifica a sua família, ele dá exemplo para os seus filhos, ele assume um compromisso com Deus, e ele traz a bênção de Deus sobre a sua casa. Você está compreendendo? Muitos líderes e pastores no dia da igreja em casa, eles estão ali com problemas, e aí eles falam: mas vai vir gente aqui hoje, nós vamos ter que pregar a palavra. E aí um ora pelo outro, o marido pisou na bola com a esposa, e aí eles vão falar: mas como que a gente vai agora ministrar para os outros, um com a cara feia para o outro? É possível? Vocês estão dando risada, né? Estão se identificando, né? Já aconteceu comigo. E aí você fala: uau, e agora? Aí está lá o marido, olha para a esposa: vamos ter que, Senhor, me perdoa, abençoa minha esposa. A esposa abençoa o marido, abençoa a nossa casa, porque está chegando os visitantes, está chegando os discípulos, e aí eu tenho que me santificar, eu tenho que fazer as pazes no casal, eu tenho que arrumar as casas, eu tenho que preparar, por causa do meu compromisso com Deus, eu sou mais bem-aventurado e mais abençoado do que todos. Você consegue compreender? É muito simples, é muito verdadeiro, é muito prático. Querido, quando você ensina alguém, você aprende 2 vezes mais. Você aprendeu um devocional, pega aquele devocional, liga para um discípulo e ensina para ele, aquilo fica gravado no teu coração, você não esquece mais, aquilo traz transformação. Então ouça bem, enquanto você estiver preocupado com você mesmo, enquanto a tua preocupação for matar a tua fome, você vai ter muito pouco de Deus, ou quase nada de Deus. Ouça bem, quando você aprender a servir e a dar, você verá milagres, você verá provisão sobrenatural, você provará da multiplicação. Esse é o problema de muitos na igreja, estão como aquela multidão, só querendo ver sinais, só querendo ter a barriga cheia. Tudo que você receberá de Deus será migalhas. Você só será um agente de Deus, você só provará da multiplicação, de coisas extraordinárias e da provisão sobrenatural, quando aprender o segredo do servir e do dar. Muito mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Quantos compreendem a palavra de Deus hoje? Provérbios 11, 24 e 25. A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Quem deixa de ser generoso, quem deixa de dar o que deveria dar, perde a oportunidade de multiplicar e de provar da provisão sobrenatural.
O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É como a lei da gravidade. São leis de Deus. Deus é generoso. Por isso aquele milagre superabundou. Mais de 20.000 pessoas comeram até se saciarem. E ainda sobraram 12 cestos cheios. O Senhor te chama, querido, a ser generoso também. Como Deus é generoso, o Senhor te chama a ser generoso também. Comece hoje onde você está. Comece hoje com aquilo que você tem nas mãos. Ainda que seja pouco, entregue nas mãos de Jesus. Seja fiel no pouco e no muito Deus te colocará. Você recebe essa palavra? Amém. Em terceiro lugar, vamos avançando. Me empolguei um pouco. Aprenda a dar graças. É porque eu sei que funciona. Tudo que eu tenho na minha vida foi colocando em prática esses princípios. E como eu queria que cadeias pudessem cair por terra da tua vida nessa manhã, que você pudesse compreender a palavra do Senhor e ser livre por ela, para que você não vivesse mais como um escravo, como um derrotado, não vivesse mais cabisbaixo, mas pudesse provar dos milagres da vida de Deus no teu coração, na tua casa, na tua família. Aprenda a dar graças. Diga para quem está ao seu lado, me ajude aí. Aprenda a dar graças. Uau! Quando trazem a oferta nas mãos de Jesus, o primeiro que Jesus faz é dar graças. 5 pães dos pobres, 2 peixinhos pequenos. E tudo que Jesus faz em primeiro lugar é dar graças. Há uma bênção que os judeus recitam: bendito o Senhor, Deus do universo, que nos dá o pão. Jesus dá graça por aquela provisão, ainda que parecesse pouco, ainda que parecesse insuficiente. Você quer o milagre, quer provar da provisão sobrenatural, tem que aprender a dar graças primeiro por aquilo que tem. A mentalidade humana natural tende a olhar sempre para o que falta. É o copo meio vazio. Muitos olham sempre para aquilo que falta. E por isso acaba frustrado, porque vê tudo aquilo que não tem. Ah, Senhor, se eu tivesse 200 denários, tem gente que fala assim, se eu tivesse um aumento de salário, minha vida estava resolvida. Se eu tivesse tanto, está aqui, estava tudo certo, ia pagar todas as minhas contas. Você pergunta para alguém que ganha R$1.000, ele fala, se eu ganhasse 2, está aqui, está tudo certo. E aí quem ganha 2, ele fala, se eu ganhasse 5, está aqui, pagava tudo. Se você conversar com quem ganha 5, ele fala, se eu ganhasse 10, tá, aí sim, ia até sobrar 1.000. Aí você conversa com quem ganha 10, ele fala, se eu ganhasse 20, eu poderia pagar tudo que eu preciso. Se você conversar com quem ganha 100 ou 500, ele vai dizer, se fosse mais, eu conseguiria pagar tudo. Sempre eu olho para o que falta. Agora o Senhor te diz nessa manhã, para de olhar para aquilo que você não tem e aprenda a dar graças por aquilo que você tem. Esse é o caminho para o milagre. Quanta coisa eu não tenho. Você já parou para pensar em tudo que você tem? A começar pela vida. Você hoje despertou nessa manhã com saúde, pôde sair de casa, estar aqui na igreja. Uau, maravilhoso. Você tomou café da manhã hoje? Você deu graças pelo alimento que você tem, pela vida, pelo dia bonito que está lá fora. Ah, pastor, mas é que eu não tenho carro, eu tive que vir a pé, eu pegar a condução. Você não tem carro, mas tem dinheiro para condução? Dê graças a Deus, porque você tem o dinheiro pela condução. Você sabe que no tempo de Jesus eles andavam a pé, viajavam de um lugar para o outro, e não tinha nem sapato bonito igual o meu, o seu não. Andavam com sandália, atravessando o deserto, atravessando a montanha, levavam dias para chegar de um lugar para o outro. Uau! Você tem saúde para caminhar? Quantos queriam sair de casa hoje e não podem, não conseguem, porque não tem saúde, porque não podem caminhar? Você pode sair de casa, ainda que seja caminhando, estar na igreja do Senhor. Dê graças a Deus por isso. Veja o quanto você tem que outros não têm. Ao invés de se concentrar no que te falta,
Veja quantas bênçãos Deus tem te dado. Aprenda a dar graças e não tenha o pecado da ingratidão, porque assim você ofende o coração de Deus. Você ouve a história de missionários que pregam a palavra de Deus no Nordeste, em lugares carentes, na África. Sabe qual é o luxo de um missionário num lugar carente? É ter água. Eles não têm água limpa para beber, não têm água limpa para tomar banho, não tem água corrente na torneira. Você tem? Eu estava ouvindo o depoimento de mulheres que trabalham no campo missionário, o sonho delas é lavar o cabelo. Elas não têm água limpa ou água corrente para poder se banhar. Você sabia que hoje 10% das pessoas do mundo vão dormir com fome? Mais de 733 milhões de pessoas. Você tem o que comer? Você comeu de manhã ou vai almoçar? Você já faz parte dos bem-aventurados que vão ter o alimento sobre a mesa hoje, sendo que muitos não têm. Você sabia que quase metade das pessoas não tem saneamento básico no mundo? Não tem água na torneira? Você tem? Você é bem-aventurado, você é rico, Deus tem feito grandes coisas para você, dê graças pela água na torneira, aleluia, por tudo que Deus tem te dado. Você sabia que no tempo de Jesus, a maioria era extremamente pobre, em Israel, na Palestina? Você acha a tua casa pequena? Você sabe quantos metros quadrados tinha a casa no tempo de Jesus, que Jesus morava e os seus discípulos? 3,5 metros quadrados. 3,5 metros quadrados é o tamanho da casa. Você acha a sua pequena? Um cômodo de 3,5 metros, sem nenhum mobiliário. A maioria das casas só tinha um cômodo, de chão de terra batida, um dormia para cá, outro para cá, outro para cá, outro para cá, de noite para a família. Eles não tinham como ter 3 refeições, na época de Jesus. O máximo que eles teriam era uma refeição, ou 2, durante o dia. Comparado com os tempos de Jesus, todos nós somos ricos. Nós temos tantas coisas, nós vivemos melhor do que os reis do tempo de Jesus, do tempo da Bíblia. Deus tem acrescentado grandes coisas para mim e para você, que você tenha os olhos para isso e aprenda a dar graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem te dado. Quantos podem levantar a sua voz e dizer: obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela minha vida, pela minha família, obrigado por essa casa, obrigado pela roupa que eu tenho para vestir, pelo alimento, porque eu tenho uma Bíblia, Senhor, para ler. Muitos não têm uma Bíblia. O sonho de muitos, em muitos lugares, é ter uma Bíblia, é poder ler a Bíblia, e você tem uma Bíblia nas tuas mãos. Quantas coisas, Senhor, nós temos, quanto o Senhor tem nos dado e nos abençoado. Não se compare com os outros. Quando você se compara com os outros, você peca contra Deus. A comparação nunca é boa. Se você vê o que o outro tem a mais, você vai cobiçar e pecar, ou vai ser ingrato. Se você vê que tem mais do que o outro, você vai se ensoberbecer. Então, querido, para de olhar para os outros, olha para o Senhor, olha para o dia de hoje, aprenda a dar graças por aquilo que Deus te deu. Eu vou, já pulando para o final, tinha mais algo, fica para outra oportunidade. A arma do inimigo é a insatisfação. Diga isso junto comigo: uma das maiores armas do inimigo é a insatisfação. Lúcifer foi criado como um anjo, como nenhum outro igual. Tinha uma posição de liderança nos céus, mas não foi o suficiente. Ele quis ser igual a Deus. Adão e Eva tinham todo o jardim, podiam comer de todas as árvores, só uma que não. Mas eles não estavam satisfeitos com todas as árvores. Eles foram comer daquela que Deus havia dito para não comer. A serpente trouxe essa mentira. A vontade de Deus para você está em 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu quero que você leia comigo em voz alta. Você pode ler esse texto que é tão poderoso? 1, 2, 3. Deem graças em todas as circunstâncias,
pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Aleluia! Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Dê graças em todas as circunstâncias. Último ponto, para nós terminarmos, é esse daqui: administre bem. 4 pontos para o quarto milagre. E o quarto é: administre bem. Perceba que tudo foi feito de modo organizado. Jesus viu a multidão e pediu que todos se assentem. E eles se assentaram de maneira organizada no gramado. Sentaram-se em grupos. Tudo estava perfeitamente organizado. E no final, Jesus pediu que recolhessem tudo que sobrou. Cada pedaço de pão que havia sobrado. E eles encheram 12 cestos cheios, para que nada fosse desperdiçado. Por que isso? Se havia tanto pão, se havia tanto peixe, se 20.000 comeram, para que recolher o que sobrou? O Deus que é dono de tudo, Ele abomina o desperdício. Deus não abençoa a desorganização. Deus abomina o desperdício. Deus, querido, te chama a cuidar bem dos recursos que Ele tem te dado. Administre bem a tua casa, as tuas finanças, o teu tempo, a tua vida, os teus recursos, porque este é o propósito de Deus para mim e para você. Deus é um Deus de ordem. Veja como Ele planejou o universo. Veja como tudo está posto no devido lugar. Que você, querido, possa absorver a vida de Deus, crer no propósito de Deus, ser transformado para a sua palavra. Administrar requer planejar. Tenha um caderno, uma agenda. Coloque os teus planos para o futuro. Pega uma planilha para colocar as tuas finanças, para saber onde está indo o teu dinheiro. Cuida muito bem de tudo que Deus tem te dado, da tua vida, do teu futuro. Planeje, sim, organize, ponha cada coisa no seu lugar, supervisione, veja se os planos estão indo bem, se tudo está onde deve estar. Organiza a tua casa, tira a sujeira, tira a desorganização, tira o que é velho, rasgado, põe cada coisa no devido lugar, cuida muito bem de cada recurso que Deus tem te dado, porque Deus, vou repetir, não abençoa a desorganização, Deus abomina o desperdício. Provérbios 10:4 diz: o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Aquele que é displicente vai empobrecer, enquanto o diligente enriquecerá. Como você pode pedir mais a Deus, se você não tem cuidado com diligência daquilo que Ele já te deu? Se a tua casa está desorganizada, se as tuas finanças estão desorganizadas, se mesmo tendo dinheiro na conta, você paga as contas atrasado, e tem que pagar juros, e tem que pagar a multa, Deus abomina o desperdício. Administre bem aquilo que Deus te dá. O que eu estava falando no começo, coloca de novo o princípio para mim, por favor. Não é o dízimo que é importante, é o 100%. Porque tudo que nós temos provém de Deus. Nós só somos administradores do que Ele nos dá. Então não é só eu dar o dízimo ou dar isso e eu já fiz a minha parte. Não, você tem que dar conta de tudo, do 100%, porque tudo provém de Deus. Glorifique a Deus com a tua vida, glorifique a Deus com os teus recursos, glorifique a Deus com as tuas finanças, glorifique a Deus com o teu trabalho, glorifique a Deus com o teu ministério, glorifique a Deus com a tua casa, com a tua família, com os teus dons, com o teu tempo, com o teu talento. Aleluia! Faça bom uso do que Deus tem te dado, para que Ele possa te dar ainda mais. Eu vou parar por aqui. Eu vim com uma camiseta hoje, vocês conseguirem enxergar, que mostra essa matemática de Deus. Os 2 peixinhos
5 pãezinhos, que somados alimentaram mais de 5.000 homens. E essa camiseta é da série The Chosen, que todos já devem ter assistido, inclusive está saindo a temporada nova no streaming. E eles fizeram essa camiseta para marcar uma palavra rema que eles receberam de Deus. Eles começaram uma série do nível internacional, de Hollywood, só que sem ter dinheiro nenhum. O diretor tinha falido um projeto, e ele estava endividado, tinha fracassado anteriormente, e Deus colocou no coração dele um sonho, fazer uma série sobre Jesus, para os dias de hoje. E ele falou: Senhor, mas eu não tenho dinheiro, meu último projeto fracassou, como isso será possível? E Deus trouxe uma palavra, a palavra da multiplicação dos pães e peixes. E trouxe uma palavra rema para ele e a sua esposa, que foi: Deus é o Deus da matemática impossível. E aí ele pegou tudo que tinha, e ele só tinha dinheiro para fazer 2 ou 3 episódios. Ele pegou tudo que tinha, pegou os atores e gravou os 2, eu não me recordo agora se eram 2 ou 3 episódios, que eram os 5 pães e 2 peixes, tudo que eles tinham. E aí Deus deu uma estratégia de crowdfunding, que é como ofertas, pequenas contribuições. Nunca foi feito isso na história. Um filme ou uma série produzido por pequenas ofertas das pessoas. E os fãs começaram a ofertar, e aí eles completaram a primeira temporada, depois veio a segunda, depois veio a terceira. Milhões e milhões e milhões de dólares foram levantados. Essa série hoje é vista em todo o mundo, é traduzida para dezenas de idiomas. Muitas pessoas têm ouvido falar de Jesus em países onde é proibida a pregação, através dessa série, na Índia, na China, em tantos lugares. Hoje eles têm recursos, patrocinadores. Deus tem feito algo extraordinário. E eles começaram com 5 pães e 2 peixinhos, um sonho de Deus e uma palavra profética. Esse é o Deus que faz milagres, esse é o Deus que olha para a tua vida, esse é o Deus que tem colocado também um sonho no teu coração, aleluia. E Ele te chama nessa manhã a crer, a parar de olhar para o natural, para as circunstâncias, para aquilo que falta, dar graças por aquilo que Ele já te tem dado, se levantar como um homem de fé, como uma mulher de fé, de posse do sonho que Ele colocou no teu coração. Entregue às mãos de Jesus. Você não sabe por onde começar? Toma hoje o que você tem, dá nas mãos de Jesus, e você verá o milagre da multiplicação. Você viverá a provisão sobrenatural de Deus. Você não terá falta de nada, e Deus te usará como um instrumento para que milagres aconteçam, para que uma multidão seja alcançada e tocada através da tua vida. Se você crê e recebe essa palavra, você pode se colocar de pé agora.